c'è stato un piccolo disguido. La coordinatrice di questa sessione, la collega Maria Gabriela Piemonte dell'Università di Rosario, si è persa per strada. Dunque provo ad aprire io, a coordinare io questa parte del convegno, che è una piccola parte, nel senso che erano previste prima della pausa caffè 3 relazioni, la prima delle quali avrebbe dovuto farla Ismelia de Lima Martins, una storica carioca che purtroppo per motivi di salute ha dovuto rinunciare al viaggio e non può essere qui tra noi. La sua relazione sarebbe stata molto interessante. Il tema è l'immigrazione e i registri letterari a Rio de Janeiro tra il 1880 e il 1910. Ne aveva anche accennato ad alcuni temi, alcuni elementi di novità di questa sua ricerca. Ce la farà avere per la pubblicazione degli atti poi del convegno, quindi dovremo soltanto aspettare un po' per poterne conoscere i contenuti. Il secondo intervento, pensavo di dover intervenire io, invece è il contrario. È di Dora Salzano François dell'Università di Nantes, che parlerà in francese, in portoghese. Qui abbiamo il resumo in francese, e questo io avevo pensato che avrebbe parlato in francese. Traiettoria migratoria e educazione, riflessioni sulla costruzione identitaria dei bambini immigrati, un tema di straordinario interesse e non molto frequentato, direi, quindi sarà sicuramente interessante ascoltare le argomentazioni della nostra collega. Le cedo immediatamente la parola, grazie. Merci beaucoup. No nosso último encontro eu falei em francês, dessa vez eu vou falar em português, da próxima vez em italiano, e eu volto a falar em português. Agradeço muito a organização desse encontro, mais uma vez, e sobretudo que é um assunto que aparentemente continua, né, com sua importância, a questão da imigração. E no caso das trajetórias, evocar a construção identitária leva inevitavelmente a considerar o indivíduo como relação e, por isso, em constante processo. A presença de diversas línguas e culturas no Brasil do início do século XX desenhava um país formado por uma multitude de minorias que pode ser considerado como um exemplo mesmo da situação de relação. Línguas, culturas, ideias e saberes. Mesmo que a imigração massiva fizesse entrar no solo brasileiro milhares de indivíduos, a distribuição nas regiões reagrupava as diversas nacionalidades em comunidades de mesma língua e cabia a cada um estabelecer os laços relacionais que possibilitassem a construção ou a reconstrução identitária dos indivíduos e do grupo. Mas a fixação não era somente o que preocupava o imigrante. A ruptura que sofria com relação ao que deixara para trás não poderia ser total. E cada comunidade se empenhou na preservação de suas línguas e culturas,
que tentavam existir entre tantas e na periferia de uma língua e cultura predominante. Como já tivemos a oportunidade de ressaltar no nosso encontro de 2014, o imigrante procurou, desde a sua chegada, organizar a educação de seus filhos, dando origem, num país sem estrutura educativa adequada, ao aparecimento de escolas étnicas. A instituição educativa tinha por objetivo manter a identidade cultural do grupo, a transmissão da língua, dos valores, dos princípios e das crenças dos países de origem. A presença de identidades múltiplas, tanto do ponto de vista linguístico que cultural, conduz a nos questionarmos sobre qual seria a contribuição da escola, e mais especificamente na pessoa do professor, no processo de construção identitária das crianças imigrantes, ou oriundas da imigração, numa sociedade pluricultural. Para tanto, vamos, no primeiro momento, definir o tipo de identidade ao qual nos referimos, identificando em seguida as variações relativas aos tipos de imigração, tentando, nos dois casos, circundar os impactos na construção da criança. Nosso interesse aqui será, então, refletir sobre a relação existente entre o papel do professor nessa construção, levando em conta a questão migratória, na sua perspectiva cultural e social. Isso porque sabe-se hoje que a construção da identidade é mais complexa para aqueles de cultura e origens minoritárias. Referindo-se a Pulmonary, a identidade não é exatamente a exigência que todo indivíduo tem de se sentir si mesmo, embora ele viva experiências de tipo pessoal, de tipo relacional e introspectivo e de autoavaliação do seu próprio comportamento, que lhe dá o sentimento de ser constantemente diferente. A identidade do indivíduo é um conceito complexo, composto de numerosas dimensões. Em psicologia, por exemplo, dois significados ligeiramente diferentes podem ser identificados. Um deles, a identidade é vista como a entidade que o indivíduo forja a partir de um todo que reúne comportamentos e sentimentos pessoais. Em um outro, a identidade é o resultado de uma série de identificações às pessoas externas e apropriações de papéis, estatutos, funções na sociedade, na qual o indivíduo evolui ou pensa poder evoluir. A construção identitária pessoal é um processo que requer um trabalho de elaboração que varia de complexidade em função da história de cada um. No caso das histórias de vida ligadas à questão migratória, podemos identificar duas possibilidades mais marcantes. A imigração como resultado de uma escolha individual, condicionada pelas aspirações pessoais de um novo modo de vida, pela procura de um modelo econômico que corresponda à representação do êxito daquele que imigra, podendo também ser motivadas por razões sentimentais e tantas outras razões próprias ao homem. Nesse tipo de imigração, a questão identitária se apresenta de forma bem menos complexa, pois ela é o resultado de uma pré-aceitação da inclusão numa cultura dominante, mesmo que a questão identitária solicite reorganizações constantes. Ela difere na sua forma da imigração massiva, que se insere em um quadro bem mais complexo e resulta de situações relativas aos conflitos civis, às perseguições políticas e ou religiosas, à miséria econômica. Assim, a imigração corresponde a um contexto que determina a dignidade do processo migratório, o que vai influenciar na disposição do indivíduo em aceitar ou não a cultura dominante. Isso porque a imagem que temos de nós mesmos e a imagem que o outro tem de nós influencia na inclusão e exclusão sociocultural e no desenvolvimento do comportamento com relação à cultura dominante e à cultura da comunidade. Seria falso afirmar
que desenvolver uma imagem positiva de si em um clima de rejeição e depreciação é mais difícil do que quando pertencemos à maioria reconhecida? Seria falso afirmar que minha conduta é condicionada pela imagem que o grupo dominante tem de mim e da comunidade da qual pertenço? O sentimento de rejeição leva, por exemplo, certos indivíduos a se comportarem como membros da maioria, passando a denegrir certas peculiaridades da cultura de origem. Uma atitude que pode gerar repreensões e depreciações pessoais, partindo do grupo minoritário do qual eles pertencem. Spencer sublinha que as experiências, a exploração de opções diversas é menos fácil para os adolescentes de minorias, pois são mais rejeitados e colocados à distância do que outros grupos étnicos. Então, essa exploração para as crianças e jovens da minoria é sempre diversa dos jovens e crianças da maioria. A vontade de marcar a separação com o grupo pode levar o jovem a desafiar os valores da cultura da maioria, se tornando um meio de ser aceito como indivíduo por um lado e pelo grupo minoritário por outro. O fracasso escolar, nesta dinâmica, expõe ainda mais este desejo e esta necessidade de reconhecimento pelos seus semelhantes, impondo uma redefinição das condutas qualificadas como sucesso ou como fracasso por oposição aos critérios respeitados pelos indivíduos da maioria. Em outros casos, trabalhos na área de psicologia e sociologia relevam que em comunidades onde os papéis sociais e ideológicos são pré-estabelecidos pelas regras da comunidade, os jovens dessa minoria apresentam geralmente uma identidade herdada no sentido do máximo, ou seja, uma identidade estabelecida por intermédio dos compromissos assumidos. No caso que nos interessa, podemos imaginar a esse respeito que certas regras não eram forçosamente estabelecidas nos países de origem, mas passaram a existir no seio da comunidade. Segundo Finer, referindo-se à construção identitária do adolescente, os jovens de minorias étnicas podem escolher entre 4 estratégias: a alienação, a separação, a assimilação, o biculturalismo. Mas essas estratégias resultam de um processo identitário que começa na infância. Se os 3 primeiros são inclusivos ou exclusivos e determinam posições bem determinadas, no caso do biculturalismo, ou seja, a capacidade de se construir 2 identidades em paralelo e usar de acordo com as situações a identidade apropriada, é uma estratégia que permite evitar inúmeras repreensões, mas não facilita a construção de uma identidade pessoal, definida como a capacidade de percepção da diversidade de situações enquanto indivíduo único. A questão identitária está intimamente ligada ao conceito de estima de si, para a qual adotaremos a seguinte definição de Jean Gottner. A estima de si é a imagem ou a percepção que o indivíduo tem de si em várias dimensões da vida, associada à reação emocional que inspira essa imagem. A imagem não é um objeto em si, uma espécie de quadro interno, mas uma associação de julgamentos sobre si mesmo, formando um todo coerente que orienta e determina a conduta. As pesquisas recentes mostram que seria errôneo considerar a estima de si no singular, pois se existe uma estima de si geral, ligada à aceitação de si próprio, existe igualmente estimas de si específicas. Um exame detalhado da estima de si mostra que ela pode ser elevada ou não em um mesmo indivíduo de acordo com uma dimensão considerada.
Então, com relação à competência escolar, trabalho, esportiva, aceitação social pelos semelhantes, laço de amizade, atração no plano amoroso, relações com a família e a conduta. Nesse quadro relativo à identidade, uma questão profunda se coloca. Trata-se da educação das crianças e, mais precisamente, o papel da escola e, por consequência, do professor, como ator educador. Neste caso, é fácil entrever pelo menos duas vertentes escolares. A escola funcionando como centro de gravidade das representações, aspirações e exigências de diversos grupos e representativa da diversidade cultural e linguística, onde o professor age enquanto equilíbrio de sentimento, de pertencimento e capacidade de associação ao outro. A outra seria a escola tratando a questão identitária no sentido político e reduzindo a cultura a questões nacionalistas, instrumentalizando o ensino, onde o professor, enquanto agente de reprodução linguística e cultural, será aquele que forjará identidades, respeitando aspirações políticas. Tomemos, por exemplo, as comunidades italianas que, na forma de funcionamento, se organizaram como tantas outras. Precisamos lembrar que os diversos grupos de imigrantes, aos quais nos referimos frequentemente como imigrantes italianos, isso serve para todas as outras também, eram constituídos de comerciantes, marceneiros, carpinteiros, profissionais liberais, agricultores, professores, com visões diversas do mundo. E eram também católicos, liberais, subversivos, monarquistas, anarquistas, antirreligiosos, analfabetos e intelectuais. Todos fixados no mesmo espaço geográfico e, uma vez instalados, eram obrigados a reestruturar uma nova ordem social, política, econômica, religiosa e educacional, onde a questão da preservação da identidade cultural do imigrante e, logo, a questão da educação das crianças da comunidade eram muitas vezes antagônicas e sujeitas a conflito. De modo geral, a questão identitária seguia uma mesma lógica, baseada em três posições distintas. A religiosa, sem conotação política, ligada somente à fé, a religiosa com conotação política e a intelectual liberal. Lembramos aqui que as diversas levas de imigrantes traziam consigo suas línguas, suas tradições, seus hábitos, seus costumes e suas representações da Itália de origem. Essa herança vai ritmar a organização social e cultural dos diversos grupos que tentam recriar a forma de vida deixada no país. Em numerosos casos, os núcleos de imigração vão girar em torno da religião. No caso das comunidades, por exemplo, no caso das comunidades italianas do Paraná, Ariclei Vecchia, referindo-se ao contexto de Curitiba, ressalta que o catolicismo foi mantido e vários outros costumes locais foram criados, organizando uma nova identidade, uma identidade comum. O modelo religioso marca as manifestações da vida do imigrante, esteja ele instalado no campo ou nos centros urbanos. Porém, nos centros urbanos, o imigrante se organiza também do ponto de vista social e cultural, criando sociedades, associações e centros culturais com o objetivo de exaltar os eventos e personagens que marcaram a história do país de origem. Pode-se citar, por exemplo, entre tantas, a Sociedade de Giuseppe Garibaldi, que foi bastante influente em Curitiba, que organizava eventos públicos para a exaltação da pátria, o que rapidamente gerou certos conflitos relativos às diferentes visões sobre a questão da identidade étnica e cultural. Para muitos intelectuais de diferentes matizes políticos e ideológicos, liberais, anarquistas, maçons, a identidade étnica e cultural tinha um cunho nacionalista. Para a maioria dos imigrantes italianos, agricultores, contudo, o essencial estava na cultura
o essencial da cultura estava contido na religião. Em diversos casos eram defendidos planos de estudos que tinham como posição aquela de ensinar na escola, junto com as primeiras noções de matemática, a língua materna e um pouco de história nacional, para manter vivo nos irmãos distantes o amor à pátria e o desejo ardente de revê-la. Ora, sabe-se muito bem que se as primeiras escolas das diversas colônias eram mantidas por professores membros da comunidade, ou seja, muitas vezes leigos e com pouca qualificação, elas sofriam assim as influências das representações dominantes. E mesmo se posteriormente essas escolas étnicas foram substituídas por escolas públicas, por decisão do governo brasileiro, podemos afirmar, considerando os aspectos psicossociais relativos às questões da identidade, que tais posições antagônicas tendem a dificultar a integração dos imigrantes na sociedade e das crianças nessa sociedade, uma sociedade plurilinguística e pluricultural. Tentando concluir, evidentemente, o professor e a escola nunca foram e nunca serão o ponto de partida para a construção identitária. Mas o professor, no contexto escolar, é aquele que pode dar a possibilidade do encontro da diversidade, permitindo à criança combinar e organizar elementos herdados de sua comunidade com valores presentes numa sociedade pluricultural, favorecendo assim sua construção pluralista. Saí em francês e em português. No caso do Brasil, infelizmente, a escola se desenvolveu primeiramente como instrumento de representações idealistas, no caso das escolas étnicas, e ganhou uma posição nacionalista em seguida, quando as escolas públicas desenvolveram uma política educacional, como se na realidade ela se endereçasse a um grupo homogêneo de crianças do ponto de vista da língua e da cultura. Mas esse será o próximo capítulo. Obrigada.